Não é só no Game of Thrones que rolam umas disputas de poder. Depois que um rei sem filhos morreu, uma disputa dessa aconteceu por 60 anos. E num lugar muito mais doido que o Westeros, em Portugal. Provavelmente, tu já estudou muita coisa sobre a história do Brasil, teve aula de história a vida inteira. Só que eu acho que tu estudou pouca coisa sobre a história de Portugal, os nossos colonizadores. Portugal fica numa região que a gente chama de Península Ibérica, que lá pelo século VIII estava toda ocupada pelos mouros. Os mouros são aquela galera que vive ali no norte da África, na região do Marrocos, por exemplo. E eles perceberam uma fragilidade política na região da península e resolveram ocupar tudo por ali. E os mouros ficaram por ali por quase 800 anos, cara. E esse período tem uma baita importância histórica e ninguém fala nada. Os mouros, eles tiveram muito contato com os árabes. Eles aprenderam com os caras música, religião, arquitetura, navegação. Sabe aqueles caras que se orientavam pelas estrelas? Vendo que essa aqui tá pra cá, essa aqui tá pra lá, e sabia que chega aqui, isso aqui vai pra cá, pra cá. E eles chegavam no lugar certo? Então, esses caras sabiam disso aí. E aí tu acha que foi coincidência o pessoal da Península Ibérica ser os melhores navegadores do mundo? Acredito, não era. Os mouros ensinaram isso pra eles. Tinha um reino ali chamado Castela. Porra, Margarida. Tinha um reino ali chamado Castela. Que, mãe? Não, ela já vai parar de latir? Não vou dar pra ir pra casinha, ela vai daqui a pouco. Tinha um reino ali chamado Castela. Já deve ter ouvido falar nos castelhanos. E Portugal fazia parte disso. Foi só no século XII que Portugal conseguiu a sua independência do reino de Castela, sob os cuidados de Dom Afonso Henrique, o primeiro rei de Portugal. É uma história massa essa. Só que aí passam-se alguns anos e a dinastia do cara é quebrada. Tinha um rei chamado Fernando e o cara morreu sem deixar um filho legítimo homem, um herdeiro homem, para assumir o lugar dele. Só tinha uma mulher e mulher não podia. Aí aparece um irmão bastardo do cara, assume o poder e uma nova dinastia nasce, a dinastia de Avis. Em 1492, os mouros já tinham sido expulsos da região, só que Portugal tinha uma missão religiosa. Alguns historiadores dizem que a pedido do Papa, eles tinham que espalhar o cristianismo por todo o mundo. Desse modo, o Deus deles seria o grande vencedor do War da Idade Moderna. De vez em quando tu vê uma notícia de que um muçulmano maluco explodiu uma bomba e matou não sei quantos. Só que 600 anos atrás, eram os cristãos que entravam no lugar muçulmano e saíam matando gente por aí. Tanto que uma das melhores cenas daquela minissérie A Muralha é bem no começo dela, onde os caras fazem uma emboscada para um monte de índio e gritam "Por Cristo!" e saem matando um montão de índio por aí. Era uma missão religiosa matar quem não era cristão. E aí a gente chega em 1568, época em que Portugal estava sendo governado por um rei de 14 anos de idade, famoso Dom Sebastião. A essa altura, Portugal já tinha chegado no Brasil, já tinha colonizado um monte de lugar na África, já tinha chegado na Índia, já tinha chegado em Macau, na China, e até no Japão os caras já foram levar o cristianismo. Só que lá eles foram expulsos, né? Mas isso é pra tu ver a potência que Portugal foi nessa época. E aí, em 1578, os caras resolveram se meter com quem? Com Marrocos, aquele dos mouros. Mas por quê? Da mesma maneira que Portugal estava crescendo as suas conquistas, o Império Otomano também estava. E a última coisa que Portugal queria era um monte de muçulmano fazendo a cabeça de gente por aí, crescendo exército e dominando costa que interessava para Portugal. Aí teve um cara lá que pediu ajuda pro Sebastião para tomar o trono que o tio dele tinha tomado dele, mas que era dele por direito. É tipo um Game of Thrones marroquino. O Sebastião queria ter influência na região, montou um exército e foi. E foi mesmo. Ele foi lá. Os conselheiros até falaram para ele não ir, mas ele não queria nem saber. Entrar em guerra contra o Império Otomano no meio do deserto. Ideia boa pra c***. No dia 4 de agosto de 1578 acontece a Batalha de Alcácer Quibir, que ficou conhecida como a Batalha dos Três Reis, porque nela 3 reis morreram. Um deles morreu afogado depois que ele tentou atravessar um rio que tinha ali a nado. O outro morreu de cansado depois que ele subiu em cima de um cavalo. E o rei de Portugal sumiu. Nunca acharam o corpo do Sebastião. Sério, deram um sumiço no rei de Portugal. Sumiu igual um peido no vento. Essa batalha foi uma tragédia para Portugal. Um montão de gente importante morreu e até filho de donatário foi pro saco.
E é aí que entra a grande reviravolta da história, porque o Sebastião tinha 24 anos e não tinha herdeiros. A dinastia de Avis acabou, cara. Ele até tinha um tio, um religioso lá, só que o cara era velho e idoso e também não tinha filhos. Menos de 2 anos depois o cara também morreu e se acabou. Estamos em 1580, e aí tu me pergunta, tá, então rolou uma guerra para ver quem é que vai sentar no trono português? Guerra não, mas tinham 3 candidatos. A Catarina de Portugal, Antônio Pior de Crato e ele, Filipe II, rei da Espanha. Que é o cara que ganhou essa disputa aí. O Filipe II ele era casado com uma mina que tinha descendência real portuguesa. Ele tinha uma amizade verdadeira, daquelas trocadas por dinheiro com os nobres importantes na política do país, e colocou um exército ali dentro também. O Antônio até tentou resistir ao Filipe, mas não deu. O cara conseguiu unificar as coroas e nasceu assim a União Ibérica, que dá título a esse vídeo que você está assistindo nesse momento. Embora eu esteja gravando este vídeo em um outro momento, porque você não está assistindo ao vídeo no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a não ser que você seja o Marco, aí você está assistindo o vídeo enquanto eu estou gravando o vídeo. Mas eu sei que o Marco vai ter que assistir esse vídeo em outro momento também, então eu acredito que nesse momento ele está assistindo através da tela de um computador, embora ele tenha assistido ao vivo. Diferente da União Ibérica, que ninguém assistiu ao vivo, a não ser que você seja muito velho e tenha guardado muito bem guardado esse segredo. Mas como eu sei que aqui só tem boca grande, eu sei que esse segredo não foi bem guardado. Inclusive, nem o nosso amor é mais segredo. Afinal, a gente já se amou várias vezes. E o que aconteceu depois dessa união? Tu se lembra do Tratado de Tordesilhas? Aquele que dizia que a oeste das ilhas de Cabo Verde, 370 léguas marítimas, parte do território ficaria para Portugal, parte do território ficaria para a Espanha? Não tem mais necessidade de ter divisões de territórios se aquilo ali agora é um país só. Então, as terras passaram a ser administradas por um reino só, inclusive a Margarete. Aí essas terras passaram a ser administradas por uma coroa só, inclusive o Brasil. Uma cidade que se recusou a ceder à coroa espanhola foi Macau, na China, que não aceitou isso aí, disse que não vai querer espanhol metendo o bedelho ali, e foi reconhecida anos depois por Portugal como a mais leal das cidades. Foi só em 1999 que Macau passou a ser administrada pelos chineses. Até então, Portugal ainda mandava ali. Voltando. E a administração do Filipe II, ela foi muito bem feitinha. O cara manteve nobres portugueses no poder, o cara começou a controlar a retirada de itens da colônia e também continuou as missões religiosas que Portugal costumava fazer. Foi então que apareceu ele, o recalque. A Inglaterra era uma baita inimiga política da Espanha. Vocês se lembram das Malvinas? Aquele território que espanhóis e ingleses brigaram por um tempo, até hoje a Argentina ainda diz que é deles? Intrigas desse naipe também aconteceram com franceses e holandeses contra a Espanha. Foi nessa época que o Brasil foi invadido por franceses e holandeses várias vezes. Vamos lembrar que o que estava dando uma baita grana nessa época era o açúcar. E quem mais queria uma fatia dessa grana eram os holandeses. Os holandeses começaram atacando essas colônias da União Ibérica lá na África e os caras eram tão chatos que depois passaram a atacar o Brasil também. Foram quase 30 anos de ataques holandeses no Brasil e o último deles foi tão bem sucedido que os caras conseguiram ocupar e ficaram 24 anos no Nordeste brasileiro. Entrou em cena nessa história então um cara chamado Maurício de Nassau. Ele era um alemão e teve como missão administrar a colônia holandesa aqui no Brasil. E os registros históricos desse cara são impressionantes. O cara era um baita de um querido e um gestor formidável. Ele fez um monte de obra importante para o Brasil e otimizou o serviço público na região. Além de ser um apoiador da arte, da ciência e da liberdade religiosa. Bah, mas que maluquice que foi esse tempo todo aí? Foi. Só que o tempo passou. E com a chegada do ano de 1640, chegou o fim também à União Ibérica. Quem estava no comando na época era um cara chamado Filipe IV da Espanha, Filipe III de Portugal. Vamos chamar ele de Lipe, para ficar mais fácil. Só que o Lipe não teve a manha de administrar a União Ibérica da mesma maneira que os portugueses estavam acostumados, da maneira que eles gostavam. Ele aumentou alguns impostos, ele tirou alguns portugueses do comando, o que desagradou a parte portuguesa da União Ibérica. Os portugueses se cansaram dessa palhaçada toda e começou um processo de restauração que durou 28 anos. Começou em 1640 e foi até 1668. Teve um monte de briga entre Portugal e Espanha e Portugal levou a melhor em quase todas. Inclusive, quem expulsou os holandeses daqui foram os portugueses. Até nas colônias Portugal estava mandando melhor. Espanhóis foram surrados, territórios foram reconquistados
e tratados foram assinados. Mesmo com essa restauração só se encerrando em 1668, em 1640, Dom João IV já era o rei de Portugal e a União Ibérica já tinha chegado ao fim. Teve início aqui a dinastia de Bragança, aquela do Dom João VI, que teve aqui no Brasil em 1808, que trouxe o Dom Pedro I, lembra? Não lembra, né? Nem sabe quem é o Dom Pedro I e quem é o Dom Pedro II, né? Seguinte, a partir de agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais a história do Brasil aqui no canal. Então fica atento, comenta aqui embaixo alguma coisa que tu quer ver, se inscreve, dá like, ativa o sininho, faz de tudo pra tu não perder. Porque tu não quer mais ser esse grande imbecil ignorante que não sabe de nada da história do próprio país. Porque tu é inteligente, tu é demais, tu é maravilhoso, tu é lindo, tu é incrível, tu é fantástico, tu é a união do Focalizando a História Ibérico-Brasileiro. Beijo. Vamos lá.